Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui às nossas questões, tá certo? Vamos aqui à questão de número 9, a questão aí do Instituto Federal de Goiânia, né? Goiás, né? Instituto Federal de Goiás. Os rins são órgãos vitais para o perfeito funcionamento do corpo humano, filtrando o sangue para a eliminação de resíduos nitrogenados e mantendo a homeostasia corporal. Suponha que em um homem jovem e saudável, os rins formam exatamente 125 ml de filtrado glomerular por minuto. Desse volume, 99% é reabsorvido nos túbulos renais e o restante é secrado na forma de urina. Nessas condições, em um dia, a quantidade de urina eliminada em litros por um homem jovem e saudável seria de. Vamos começar aqui pelo comando da questão, né? Que é onde é feita a pergunta. Ele quer saber em um dia, né? A quantidade de urina eliminada em litros por um homem jovem saudável, certo? Então, primeiro, o que é um dia, né? Nós observamos aqui que vai aparecer aqui uma taxa, 125 ml de filtrado glomerular por minuto. Então, vamos transformar esse um dia em minuto. A gente sabe que um dia é 24 horas, que cada hora tem 60 minutos, então eu posso pegar esse 24 e multiplicar por 60, eu vou estar transformando hora em minuto. 24 vezes 60 dá 1440 minutos, tá certo? Então é o dia em minutos. Aí ele diz o seguinte, ó, que é 125 ml de filtrado glomerular por minuto. Desse volume, 99% é reabsorvido nos túbulos renais e o restante é excretado na urina. Mas o que é o restante? O restante de 99% é 1%, ou seja, 1% de 125 ml, que é o que é excretado na forma de urina. E o que é 1% de 125? Para você calcular 1%, você não precisa fazer aqui cálculo, basta puxar a vírgula. A vírgula que está depois do número, né? Ela vai voltar duas casas decimais aqui, ó, vai ficar entre o 1 e o 2. Então dá 1,25 ml por minuto, ok? Como em um dia tem 1440 minutos, então cada minuto você vai gastar isso aqui, vai excretar, né, pela urina 1,25 ml. Então é só multiplicar 1440 vezes 1,25, que dá exatamente 1800 ml. Só que ele quer a resposta aqui, ó, em litros. Eu vou ter que transformar de ml para litro. Aí eu preciso saber que 1 litro equivale a 1000 ml, certo? Ou seja, para transformar de ml para litro, você vai dividir por 1000. Então, você vai pegar esse valor e dividir por 1000. Se eu dividir aqui por 1000, o que vai acontecer aqui? A vírgula que está aqui depois desse zero, ela vai voltar 3 casas decimais. Ela vai ficar entre o 1 e o 8. Logo, nossa resposta vai ser 1,8 litros, ok? Letra B. B de bola. Vamos para mais uma questão. Questão número 11, que é uma questão do Enem. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicações informação a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até a sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituiu o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. Ela sabe que o custo com o transporte será de 1/5 do valor do atual objeto. E como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa que ela deverá ofertar é igual a. Não se desespere, o texto é longo, mas é uma questão muito fácil.
ele quer saber, quer um objeto de volta, ele quer saber o percentual que ele vai pagar por esse objeto. Então são dois tipos, né? O gasto que ele vai ter com essa devolução é o gasto com o transporte, que é o custo com o transporte, e nesse caso aqui ele foi dito que é 1/5 do valor, tá certo? Desse objeto. E ele vai dar, além disso, de 1/5 desse objeto, o maior valor possível de recompensa, ou seja, ele vai pagar o valor do objeto, né? Ele vai dar a diferença entre o custo do transporte e o valor do objeto. O valor do objeto é o 100%, né, do objeto. O custo aqui é 1/5. O que é 1/5 em porcentagem? 1/5, se você dividir 1 por 5, dá 0,20, que é o mesmo que 20%. Logo, o custo com o transporte corresponde a 20% do objeto. Como ele vai pagar o máximo possível até completar o valor do objeto, então ele vai pagar quantos por cento? Ora, se eu pegar 100% e subtrair os 20, que é o que ele vai gastar com o custo, com o transporte, então ele vai dar de recompensa 80%. Ok? Então é uma questão muito, muito fácil. Tranquilo? Letra E. Vamos para mais uma questão. Questão de número 13. Ao longo do ano é comum ocorrer variações de preço de produtos alimentícios e isso se deve às circunstâncias diversas, como variações climáticas, alterações no mercado econômico ou alguma praga na plantação. De acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Regional, IPC regional, o preço dos alimentos aumentou 43,24% entre janeiro de 2020 e março de 2023. Aí as informações aí do G1, né, do Ceará. Aí vem o comando da questão. Supondo que em uma feira, 1 quilograma de tomate que custava R$ 2,50 passou a custar R$ 3,95, determine o percentual de acréscimo. Note que nessa questão a gente nem precisa desse texto, a gente quer só saber aqui qual é o percentual de aumento, o percentual aqui de acréscimo, que é o acréscimo dividido pelo preço anterior, né? O preço original era R$ 2,50, aí passou a ser R$ 3,95. Quanto foi o acréscimo aqui? Só fazer uma continha de subtração que a gente vai descobrir quanto aumentou. 0 para 5 é 5, 5 para 9 é 4, vírgula debaixo de vírgula, 2 para 3 é 1. Então o acréscimo aqui é de R$ 1,45. O que a gente quer saber é quanto esse R$ 1,45 representa em relação a R$ 2,50. Então você pode fazer a continha de dividir se você quiser, ou pode igualar x sobre 100, que é o que eu vou fazer aqui, e aplicar meios pelos extremos. Note que esse zero depois da vírgula não tem valor, não faz sentido você cancelar esse zero com esse zero, porque esse zero aqui não existe, né? Não tem valor real. Então aqui fica 2,5 vezes x, que é 2,5x. E esse 1,45 vai multiplicar o 100. Multiplicar o 100 é puxar essa vírgula duas casas decimais para a direita. Então vai dar 145. Então x vai ser igual a 145 dividido por 2,5. Eu vou apagar essa figura aqui para a gente fazer a continha. 145 dividido por 2,5. Professor, como é que eu faço a continha de divisão por decimal? Primeiro passo, você vai igualar as casas decimal. Você observa aqui que tem uma casa decimal no divisor, mas não tem nenhuma no dividendo. Então primeiro eu vou colocar aqui a casa decimal, para ficar igual. Uma casa aqui e uma casa aqui. Depois que ficar igual, você vai apagar a vírgula, certo? Vai fazer isso. Então ficou 1450 dividido por 25. E aí agora é uma divisão normal. Quantas vezes o 25 cabe dentro do 145? 5 vezes. 5 vezes 25 dá 125, né? Para 145 vai sobrar quanto? Vai sobrar 20. Baixando esse zero aqui, vai ficar 200 dividido por 25, e 200 dividido por 25 dá 8. 8 vezes 25 é 200, para 200 nada. Portanto, o valor aqui vai ser 58%. Ok? Tranquilo? Então foi um acréscimo significativo, né, no valor do preço aqui, do quilograma de tomate, né? Isso em 2024, né? São dados reais aí do G1.
Tranquilo? Vamos para mais uma questão. As lâmpadas de LED são mais eficientes que as lâmpadas comuns porque utilizam bem menos energia que esta para produzir uma mesma quantidade de luz, ou lume, né? Enquanto uma lâmpada incandescente consome 60 watts, vou até marcar aqui, ó, lâmpada incandescente 60 watts de energia elétrica para produzir determinada quantidade de lume, uma lâmpada de LED ela gasta apenas 15 watts, bem mais econômica. Em uma residência na qual as lâmpadas incandescentes sejam responsáveis por 40% do consumo mensal de energia, a troca dessas lâmpadas por lâmpadas de LED diminuirá o consumo em. Então vamos calcular primeiro a economia por lâmpada, né? Ora, se você tivesse com a lâmpada de incandescente, você ia gastar 60 watts. Se tiver com a de LED, vai gastar 15. Quanto é a economia aqui? 60 menos 15 dá 45, né? 45 em 60, né? 45 em 60, a gente pode simplificar aqui essa fração. Eu vou dividir por 15. Dividindo 45 por 15 fica 3, e dividindo 60 por 15 fica 4. 3 quartos. E dividindo 3 por 4, fazendo a continha, 3 quartos é o mesmo que 0,75 ou 75%, ok? Então, quanto vai ser a economia mensal? Ó, ele vai economizar, ele só tem de lâmpada lá na casa dele, 40% que era de lâmpada incandescente, ele vai trocar por lâmpadas de LED. Então, ele vai economizar 75% de 40%, ok? É essa a economia que ele vai ter. O 75 pode ser escrito como sendo 0,75 e o 40 como 0,40. Fazendo a continha de multiplicar aqui, 0,75 vezes 0,40 dá 0,30, que é o mesmo que 30%. Portanto, letra C. Ok? Muito tranquila essa questão. Vamos para mais uma, nossa última questão, né? Uma questão também do Enem. Diz assim: eu vou começar a questão pelo comando. Ó. Qual a porcentagem do total de pessoas desse grupo de risco já vacinadas? A gente já tem uma ideia do que a questão vai pedir. Então diz aqui, ó, devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a propagação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas entre os 5 grupos de risco até a data do início da prorrogação da campanha. Então nós temos aqui uma tabela, ó, Banco Parcial Nacional de Vacinação contra a Gripe. Aqui você tem os grupos de risco nessa primeira coluna, ó, criança, profissionais de saúde. Aqui você na segunda coluna você tem a população em milhão, né, o todo. E aqui nessa terceira coluna as que já foram vacinadas. E aqui a porcentagem das que já foram vacinadas. O que a gente quer saber? A gente quer saber a porcentagem do total de pessoas desse grupo já vacinadas. Então, já vacinadas, pessoal, essa coluna aqui, ó, eu vou somar esses dados aqui, ó. Dá para fazer aquela continha de bodega, né, de adição, ó. 9 mais 5, 14, mais 4, 18, mais 2, 20. Baixa 0 e leva 2. 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 8, 12. Então, aqui 12 milhões de pessoas, ó, já foram vacinadas. E qual é o total de pessoas aqui? Ó? Vamos somar essa coluna aqui. Aqui é o total de pessoas. Ó. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Leva 2. 2 e 4, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Baixa 0 e leva 1. 1 e 2, 3. Então, são 30 milhões de pessoas e desses 30 milhões já foram vacinados 12 milhões. Então, aqui a gente vai dividir 12 por 30. Não precisa se preocupar com milhões, porque tanto 12 como 30 está tudo em milhões. Então, não precisa colocar os zeros para depois você cancelar. Então, basta simplificar a fração 12 por 30. Ok? Eu vou dividir aqui por 3, em cima e embaixo. 12 por 3 dá 4 e 30 por 3 dá 10. 4 décimos pode ser escrito assim ou 0,4. Para transformar isso em porcentagem, essa vírgula vai correr 2 casas para a direita, né? Vai pular o 4 e mais um zero aqui, que você pode imaginar. Então, isso é o mesmo que 40%, ok? Letra D. Espero que você tenha compreendido e aprendido.
Um abraço a todos, até a nossa próxima aula.